iniciando hoje a nossa série de estudos para aqueles que estão se convertendo, aqueles novos discípulos que abraçaram a fé, que agora precisam de um conhecimento maior a respeito das Escrituras Sagradas, para que a sua vida espiritual esteja crescendo. Hoje nós vamos ver o que é que nós devemos fazer depois que nos convertemos. Então a pergunta é, o que é que eu devo fazer depois que eu me converto? Nós vamos ver aqui 4 coisas que são importantes, que são de extrema necessidade para a sua vida espiritual. É preciso ser constante na igreja. E nós vamos ver os textos que diz o seguinte, lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos, ou seja, corrigindo-nos uns aos outros e nos motivando, tanto quanto mais vedes que se aproxima aquele dia. Então, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus diz para você que quando você se converte, a primeira coisa que você deve fazer é ser constante na igreja. Porque ao ser constante na igreja, você vai desenvolver muitas coisas especiais. E uma delas é a comunhão uns com os outros. A comunhão nos fortalece, a comunhão ela nos edifica. Porque quando estamos juntos, nós conseguimos forças, nós conseguimos motivação para poder seguir em frente, para poder caminhar. Temos os irmãos que são mais velhos na fé, irmãos que já estão há muito mais tempo na igreja, que conhecem coisas que nós ainda não conhecemos. Então é com eles que vamos estar aprendendo um caminho muito melhor de se seguir. Tá? Então a palavra diz que nós não devemos deixar a congregação, mas pelo contrário, devemos estar atuantes na congregação. Então, a primeira coisa que você faz ao se converter é ser constante na igreja. O rei Davi, no Salmo 122, versículo 1, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque para Davi é uma alegria muito grande ter a oportunidade de estar na casa de Deus. Lá na casa de Deus eram oferecidos louvores, era oferecida adoração ao Senhor. E como resultado da adoração, como resultado dos louvores, havia um preenchimento no espírito de Davi. Davi se alegrava, Davi era feliz enquanto estava na casa do Senhor. Por isso, quando chegava o momento, a oportunidade dele se direcionar para o templo, Davi então desenvolvia no seu coração uma alegria intensa. Ele achava no seu coração uma alegria muito, mas muito viva. E isso fazia toda a diferença na sua vida. Ir para a casa do Senhor fortalece nossa vida, fortalece-nos espiritualmente e nos fortalece emocionalmente também. Então é muito importante para você. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fez uma aliança com Ele, agora é hora de você estar desenvolvendo um relacionamento com a sua igreja, em comunhão com os irmãos. A palavra também diz, ó quão bom e quão agradável é quando os irmãos estão em união, é quando os irmãos estão unidos. Então, para Deus e para você, é muito bom e é muito agradável estar em comunhão com os irmãos, estar participando de momentos intensos na igreja. Então, a outra coisa que nós precisamos fazer depois que nos convertemos é ter compromisso com a leitura da Bíblia. A leitura da palavra ela vai guiar você no caminho. Pelas Escrituras Sagradas não tem como você errar. Pelas Escrituras Sagradas não tem como você não fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então, no Salmos, capítulo 1, no versículos do 1 ao 3, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Veja que palavra maravilhosa que Deus ele traz para a sua vida hoje. Ele está dizendo que você não deve andar mais no caminho dos ímpios, não deve mais se deter no caminho dos pecadores, não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são aquelas pessoas que gostam de zombar,
Aquele grupinho que gosta da resenha, aquele grupinho que gosta, né, de fazer com que tudo seja motivo de piada, motivo de chacota, né? São aquelas pessoas que gostam de ridicularizar e que gostam de se sobressair em cima da derrota ou em cima de alguma deficiência que alguém tem. Então, tome cuidado, não ande mais com essas pessoas. Se você encontrou a Jesus, se você entregou sua vida para Jesus, você agora precisa andar num caminho de sabedoria e num caminho de retidão. Num caminho em que você vai estar se edificando e edificando também a vida de outras pessoas. Seguir o conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores, estar na roda dos escarnecedores, não é mais para você. Você vai seguir conselhos agora da palavra de Deus. Você vai seguir as orientações agora da Bíblia Sagrada. Você vai seguir orientações agora de pessoas que andam nesse caminho. Você tem seus líderes espirituais, você tem os seus pastores e você precisa ouvi-los. Você precisa ouvir os seus líderes de ministério. Você precisa estar dando crédito àquilo que eles falam para que você seja bem sucedido em tudo que você vier a fazer. Então o Salmo diz que você precisa agora não andar mais com essas pessoas, não ouvir mais essas pessoas, mas agora ter o seu prazer na lei do Senhor e meditar nessa lei de dia e de noite. Você vai conhecer as Escrituras Sagradas e você vai estar pensando nelas, meditando sobre elas durante o seu dia e vai perceber que enquanto você medita, o Espírito Santo vai enchendo o seu coração. Você vai ficando cheio do Espírito à medida que você recita essa palavra, à medida que você pensa nela, vai vir esperança, vai vir força, vai vir credibilidade no seu coração, vai vir segurança de que Deus está no controle de tudo. E o Senhor, em consequência disso, vai estar realizando coisas muito maiores na sua vida e vai estar suprindo todas as suas necessidades. Amém? Então a palavra diz, no capítulo 17, versículo 17, do Evangelho de João, diz o seguinte: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Essa aqui é uma palavra que o próprio Jesus falou para Deus diante dos seus discípulos. Em sua oração sacerdotal, intercessória, Jesus ele diz o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Naquele momento, Jesus estava dizendo para Deus, para santificar seus discípulos, para que os seus discípulos pudessem andar em pureza e andar também de acordo com aquilo que Deus esperava deles. E que eles só poderiam ser santificados se fossem santificados na verdade. E a verdade é a palavra de Deus. O próprio Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Tua palavra, ó Deus, é a verdade. Que eles conheçam tua verdade, que se envolvam com tua verdade, que vivam a tua verdade para que sejam santificados. E a santificação é um processo de aperfeiçoamento moral, aonde nós abandonamos a nossa vida de pecados e passamos agora a viver uma vida de santidade. Uma vida que agrada a Deus, sem estarmos envolvidos com o pecado. A outra coisa que precisamos fazer, depois que nos convertemos, é ter compromisso com a oração. O compromisso com a oração é de extrema importância para você também. Porque conhecendo a palavra, tendo compromisso com a palavra vai nos levar para essa segunda fase, a fase da oração. Nós vamos orar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nos foi revelado pelas Escrituras Sagradas. E não tem como você não ter na sua vida uma resposta de Deus se você estiver orando segundo a vontade do Senhor que está escrito na sua palavra. Orar a palavra de Deus vai fazer com que as suas respostas de oração elas aconteçam o mais rápido possível. Amém? Então a palavra diz, lá no Salmo 102, versículo 17, diz: Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Deus, ele atende a oração daquele que está desamparado, daquele que está sem cobertura, daquele que está precisando ser abrigado numa segurança e numa confiança. Então Deus ele vai abrigar o desamparado, vai atender a oração do desamparado, porque ele não despreza a oração. Deus não despreza a oração. Deus jamais vai desprezar a sua oração. Por mais tola ou mais boba que possa parecer, ou mais assim, sem sentido ou significado, se for uma oração que venha do seu coração, ela será atendida, ela será observada por Deus.
Amém? Tudo o que você pedir em oração, crendo, você receberá. Como diz lá Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Veja que todas as nossas orações, elas precisam estar respaldadas pela nossa crença, pela nossa fé. A sua fé, ela vai fazer com que seja desencadeado no reino espiritual uma resposta favorável a você. Então, como crente agora, como novo convertido, você aprende que orar com fé produz resultado. Orar com fé vai trazer para você uma resposta. Aquilo que você pediu vai se manifestar, vai se materializar, tá certo? A sua oração é o seu recurso para obter tudo o que você precisa. Se você entende isso, as coisas na sua vida elas vão mudar. Tudo agora vai andar de acordo com uma nova luz que você vai ter. Então você ora e aí você alcança todos os recursos que você precisa. O próprio Jesus disse. Porque a sua oração, ela é o poder de Deus em evidência. Sua oração é o poder de Deus em evidência na sua vida. Ore e veja as cadeias caírem, veja as situações desmoronarem na sua frente, coisas que talvez para você estejam sendo difíceis de lidar, coisas que para você hoje sejam impossíveis de resolver. A sua oração é o poder de Deus em evidência na sua vida para fazer com que as coisas elas caiam e aí se erga uma vitória na sua vida. Você é mais do que vencedor em todas as coisas e precisa aprender isso. A partir de agora, depois que você entregou sua vida para Cristo, sua vida não é mais a mesma e você agora é um vencedor em todas as coisas. Você vai vencer sempre, porque o Senhor está contigo. E sempre vencerá quando estiver em linha com a vontade de Deus e colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Amém? Então, outra coisa que você precisa fazer, ter um compromisso com a oração e ter também obediência às suas lideranças. Você entrou na igreja agora, você entrou na fé, entrou no reino de Deus e agora você tem a responsabilidade de se submeter às lideranças, porque são elas que vão cuidar de você. São os pastores que vão cuidar de você. A palavra diz em Romanos 13, versículo 1, que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Romanos 13, do 1 ao 2. Deus está direcionando agora que todos aqueles que se entregam para Jesus sejam obedientes às suas lideranças. Porque são as lideranças que vão cuidar dele. E diz que quando a gente resiste a uma liderança, quando a gente não quer se submeter a uma liderança, nós estamos resistindo não à liderança em si, mas estamos resistindo a Deus. Porque foi Deus quem constituiu a liderança. Se eu digo, eu não quero me submeter a essa liderança, eu estou automaticamente dizendo, Deus, eu não estou aprovando aquilo que o Senhor fez, colocando essa pessoa como líder, como uma autoridade. E se você desobedece essa autoridade, se você está numa atitude de rebeldia, virá sobre você condenação, virá sobre você consequências dos atos que você empreendeu por causa da sua desobediência, por causa da rebeldia. A palavra diz que toda rebeldia ela é considerada como pecado de feitiçaria. Poxa, o que quer dizer isso, pastor? Veja, da mesma forma que demônios atuam na vida de um feiticeiro, demônios também atuam na vida de um rebelde. Então não deixe que demônios tenham acesso à sua vida através da sua desobediência, da sua rebeldia. Deixe que a glória de Deus, que os anjos de Deus e que o Espírito Santo estejam operando em você através da sua obediência. Desobediência gera maldição. Obediência gera bênção. Então seja abençoado. Aprenda esses princípios. A palavra diz que os líderes espirituais, eles são os seus guias. Eles te darão cobertura. Eles cuidarão de você. A palavra fala lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17, o seguinte: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, Deus, Ele ordena na sua palavra, no livro de Hebreus, que todos nós obedeçamos aos nossos pastores.
e que devemos nos sujeitar a eles, porque eles vão prestar contas de nós a Deus. O seu pastor vai prestar contas de você a Deus. E aí está dizendo que é bom você se submeter para que eles estejam apresentando você a Deus com alegria e não como que gemendo por causa da insubmissão, da rebeldia e muitas vezes da criação, ou da motivação ou instituição na sua vida de rebeldia e de motim. Aonde muitas vezes alguém que está com o coração duro, com o coração rebelde, está também disseminando rebeldia no coração de outros, fazendo com que a igreja que deveria ter paz, ter harmonia, se torne um lugar de caos, um lugar de disseminação de contendas, um lugar onde, ao invés de sentirem prazer em estar, as pessoas sentem repulsa. Os pecados de rebeldia são os pecados que provocam maior situação de risco na vida do crente. Então tome cuidado, seja obediente. Amém? Então, para a gente concluir, eu quero só que você grave no seu coração, na sua mente, essas 4 coisas. O que é que você deve fazer depois que se converte? Primeiro, ser constante na igreja. Segundo, compromisso com a leitura da palavra. Terceiro, compromisso com a oração. E ser obediente às suas lideranças. São essas 4 coisas que você deve fazer. Sabendo que é importante que a partir de hoje você separe momentos na sua vida, no seu dia. Momentos de 30 minutos, 20 minutos, aonde você vai estar inicialmente começando a ler as Escrituras e você vai, depois de ler as Escrituras, fazer orações, desenvolver a sua oração, para que você tenha uma comunhão e uma intimidade com Deus, como você nunca teve até hoje. Então depois nós vamos estar ensinando sobre oração e vamos estar ensinando os níveis de oração para que você se direcione, se encaminhe da forma certa. Ok? Então que Deus abençoe sua vida. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo estudo. Deus te abençoe.